Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Mário Mazzotti. Hoje eu vou trazer para vocês uma das placas-mãe que eu mais tenho recomendado para quem quer montar um build, para quem quer montar um PC gamer de custo-benefício. Estou falando dela, galera, a Machinist X99 RS9. Isso mesmo, galera, estou trazendo a queridinha das baratas das placas-mãe da Machinist. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre algumas das funcionalidades, alguns dos problemas dessa placa-mãe e, é lógico, mostrar para vocês um testezinho de estresse para entendermos até onde dá para chegar, até qual processador utilizar na X99 RS9. Pois bem, pessoal, desde o desaparecimento da antiga X99Z versão 102, que era uma das placas-mãe mais recomendadas, não só aqui no meu canal, mas também pelos canais do exterior, muitos modelos de entrada começaram a surgir no mercado. Eu já falei para vocês da X99K9, que efetivamente substituiu a X99Z com o modelo da Machinist, que vem com o chipset C612, o verdadeiro chipset X99. Entretanto, a Machinist também lançou um modelo mais de entrada, que seria a X99 RS9. Essa placa-mãezinha aqui, e vamos combinar, ela é muito bonita, né, pessoal? Olha o esquema de cores. Ela é uma placa-mãe bem de entrada. Ela utiliza chipsets de desktop adaptados para os processadores Xeon. E eu gostaria de abrir aqui um parênteses para falar com vocês um pouquinho sobre isso. Galera, para quem não se lembra, eu fiz um vídeo há algum tempo atrás dizendo que as placas-mãe boas para a X99 estavam desaparecendo, elas estavam saindo do mercado e que haviam novos modelos que estavam entrando para tomar o lugar delas e que eu não estava confortável em sugerir esses modelos para vocês. Acontece que um dos motivos que eu dei para justificar a não sugestão desses modelos era justamente a troca do chipset por modelos de desktop. Como foi justamente naquele momento que as placas-mãe começaram a vir com chipsets adaptados, achei melhor que nós tivéssemos um pouquinho de paciência antes de começar a sugerir que aqueles modelos novos de placa-mãe fossem os escolhidos por vocês. Não foi exatamente pelo fato de que o chipset adaptado é um grande problema e que as placas-mãe não vão funcionar direito. Mas, pessoal, essas placas-mãe chinesas, elas podem ter pequenos problemas no controle de qualidade, até porque as marcas são menos famosas e menos conhecidas. E são produtos de entrada, normalmente muito baratos. E é justamente por isso que eu não acho adequado que logo que um modelo entre no mercado, todo mundo comece a sugerir a compra desse modelo. Quando eu pedi para vocês esperarem, era literalmente para validarmos os modelos e entendermos se essas placas-mãe de fato teriam um bom funcionamento. Para quem não se lembra, eu acabei montando uma máquina com uma X99 RS9, vou deixar o link da live aqui em cima. E após alguns meses de uso, eu finalmente me sinto confortável em dizer para vocês que ela é sim uma boa placa-mãe e é sim uma excelente escolha para você estar montando aí um PC gamer de entrada, um PC gamer com bom custo-benefício, na plataforma Xeon X99. Vamos começar então, pessoal, com uma análise visual nessa placa-mãe, e honestamente eu achei que ela tem um excelente acabamento visual pelo preço dela. Como vocês devem saber, essa placa corre por volta de R$450 já faz algum tempo. Sobe um pouquinho, abaixa um pouquinho, com um cupomzinho às vezes vocês conseguem tirar ela por menos de R$400. Um fato que me deixou bastante feliz é que ela vem com o socket LGA 2011 V3, esse que tem até um acabamento cromado, né? Ele é um acabamento mais bonito. Algumas placas-mãe, inclusive a X99K9, começaram a vir com o antigo socket LGA 2011, que é compatível em termos de tamanho, só adaptado para utilizar os processadores LGA 2011 V3. Então aquele socket antigo ele não é tão bonitinho quanto esse. Não que isso fique aparente, mas é uma atenção aos detalhes interessante. Essa placa-mãe suporta Quad Channel de memória. Os 4 slots dela estão conectados a canais do processador, e isso é um ponto bastante interessante, pessoal. Especialmente quando comparamos ela com outros modelos de entrada como a Wananzi 8MF, que inclusive está custando até bem mais caro do que ela, o fato dela suportar Quad Channel te garante a possibilidade de estar extraindo o máximo de desempenho do seu processador. O dissipador de calor dela tem um tamanho bastante compatível com a X99K9, e eu vou colocar aqui na tela para vocês as especificações dos VRMs dessa placa-mãe. Ela utiliza a mesma configuração geral de VRMs da X99K9, inclusive com os mesmos componentes, o mesmo controlador de PWM e a mesma estrutura de 3 fases duplicadas para a CPU. É uma configuração de VRMs bem simples e de baixo custo, e eu realmente não recomendo que vocês utilizem processadores com alto consumo elétrico nessa placa-mãe.
Mas para o final do vídeo, vou mostrar para vocês um testezinho de estresse utilizando o Xeon 2640 V3. O meu modelo da RS9 veio com o chipset Q87. É um chipset básico, ele era o chipset de prosumer da época da Intel. O que seria isso? Uma ponte entre os chipsets de desktop, como o B85, e os chipsets de servidor. Ah, mas Mário, qual o benefício disso? Honestamente, pessoal, nessa placa, nenhum. Tanto o B85 quanto o Q87 teriam o mesmo set de funcionalidades, eles teriam as mesmas funcionalidades entre eles. Uma placa-mãe, eventualmente, que explorasse mais a utilização desses chipsets, teria sim algum benefício. Ele pode possuir mais portas SATA 3, ele pode possuir mais USBs 3.0, suporte ao Intel Management Engine, mas como estamos falando aqui de uma plataforma adaptada, uma placa-mãe mini ATX e que tem pouca expansibilidade, não deve fazer muita diferença. Já que eu toquei no assunto da expansibilidade, essa placa-mãe conta com um slot SATA M.2 e NVMe M.2. Além disso, você tem a possibilidade de utilizar um cartão de Wi-Fi do estilo NGFF, aqui fica embaixo do slot NVMe. Um dos motivos que mais me deixa chateado nessas placas-mãe da Machinist é justamente o fato de que os slots NVMe ficam abaixo do PCI Express X16. Muitas vezes, os SSDs NVMe têm problemas de aquecimento, e colocar o SSD debaixo da placa de vídeo, infelizmente, impede você de utilizar um dissipador mais robusto e pode acabar até compartilhando o calor da placa de vídeo com o SSD NVMe, tornando as coisas ainda piores. Por conta disso, eu até recomendo que vocês não utilizem NVMe's de muito alto desempenho ou que fiquem fazendo testes de estresse com o seu SSD. Isso pode acabar diminuindo a vida útil dele e você não vai ter ganhos expressivos de desempenho numa plataforma de relativo baixo custo. E essa escolha de localização me causa mais estranheza pelo fato de que logo acima do slot PCI Express nós temos um slot SATA M.2. Os SSDs SATA não costumam esquentar tanto, pois eles não possuem tanta velocidade de transferência quanto os SSDs NVMe. Falando um pouquinho sobre o unlock do Turbo Boost nessa placa-mãe. Como eu já falei para vocês, a minha placa veio com o chipset Q87. Existe a BIOS da X99 RS9 com o Q87 para unlock do Turbo Boost no programa do Mi-Const, o Mi 899. Eu já fiz um guia de como vocês podem utilizar esse programa, vou deixar o link aqui para vocês. Porém, como eu falei para vocês, essas placas existem com vários chipsets. Eu não recomendo que vocês utilizem a BIOS modificado para um chipset específico numa placa-mãe com outro chipset. Isso pode acabar bricando sua placa-mãe e você vai ter que regravar a BIOS usando um gravador externo depois. Então, minha recomendação aqui fica por vocês utilizarem as BIOS prontas apenas se vocês tiverem certeza que é o mesmo modelo de chipset que vocês estão alterando. Caso contrário, existem muitos guias em vários canais que falam sobre Xeon que vão te ensinar como fazer o unlock do Turbo Boost manualmente. É um pouquinho mais difícil, mas você com certeza não está correndo o risco de gravar uma BIOS incompatível com sua placa-mãe. Ainda sobre o assunto BIOS, pessoal, vocês vão ver que em muitos vídeos, especialmente do exterior, o pessoal acaba utilizando BIOS de outras placas-mãe, como a 8MF, na RS9. E justamente foi esse o caso aqui comigo. Como eu fiz o unlock pelo programa do Mi-Const, a BIOS que está disponível lá é a mesma da 8MF. Acontece, pessoal, que a BIOS original da Machinist não tem algumas funcionalidades interessantes, como o ajuste de timing das memórias, e possui uma falha bem grave, que é o fato de ela não ser possível resetar a BIOS. É isso mesmo, pessoal. Mesmo que vocês retirem a bateria, mesmo que vocês utilizem o jumper da placa-mãe, vocês não conseguirão resetar a BIOS de vocês. Se vocês fizerem um ajuste que faça com que o PC não boote, ele não irá se recuperar e você acabará tendo uma placa-mãe com problemas. Vai precisar regravar a BIOS para que ela volte a funcionar normalmente. Isso é uma falha gravíssima que pode ser resolvida utilizando outras BIOS de outras fabricantes. Portanto, deem uma olhada, verifiquem se há alguma BIOS, por exemplo, da 8MF compatível com a sua X99 e RS9 e, se for o caso, vocês podem utilizar, mas garantam a compatibilidade para não causar algum problema na sua placa-mãe. Falando um pouco sobre as portas da placa-mãe, nós temos aqui um som muito básico, utilizando o Realtek ALC662, é o mínimo do mínimo, pessoal. A qualidade de som realmente não é das melhores. Uma porta de rede gigabit, duas USBs 3.0 que são complementáveis com um conector de USB 3.0 frontal, 4 USBs 2.0 e esse meu exemplar possui portas PS2. Aparentemente algumas não vêm com as portas PS2.
O chipset possui um dissipador razoável. Nos testes que eu fiz, ele não esquentou muito, então eu acredito que não faz muita diferença. E tanto o dissipador do chipset quanto dos VRMs veio com um thermal pad que aparenta ter boa qualidade e uma boa pressão de fixação, o que significa que a transferência de calor está bem adequada entre os componentes. Essa placa-mãe ainda conta com conector de 4 pinos para o fan da CPU e, apesar da BIOS original dela não controlar esse fan corretamente, a BIOS da 8MF, que normalmente é compatível com essa placa-mãe, controla sem problemas. Além disso, nós temos 2 conectores de 3 pinos para os fãs do gabinete e mais um de 4 pinos aqui, que só funciona como se fossem 3 pinos. É impossível controlar ele com algum software. As conexões elétricas da placa-mãe são bem básicas, com um conector de 24 pinos e um de 8. E em se tratando dos conectores PCI Express, ela possui 2 slots PCI Express X1, um slot PCI Express X16. O slot X16 e o NVMe são conectados diretamente à CPU, portanto você tem garantia de estar extraindo o máximo de desempenho, como uma porta PCI Express 3.0. A qualidade de construção da placa, pessoal, é bem simples, não se deixem levar pela aparência bonita dela. Porém, para os processadores de entrada, para os processadores que não gastam muita energia, eu não vejo problemas em utilizar essa placa-mãe. Eu vou mostrar agora para vocês, pessoal, um teste de estresse que eu fiz com um Xeon E5 2640V3. Para o teste de estresse dessa placa-mãe, eu decidi mudar um pouquinho a minha metodologia em relação ao que eu fiz na última. Eu peguei o processador que eu considero um dos mais parrudos que ela deveria aguentar, e é o que eu tinha aqui disponível em casa, que é o Xeon 2640V3. Ao invés de aferir a temperatura apenas utilizando o meu termômetro infravermelho, eu também utilizei 2 termopares. Um deles eu coloquei entre os MOSFETs da placa-mãe, na parte superior, embaixo do dissipador. E o outro termopar eu coloquei logo abaixo do PCB, embaixo de onde fica montado o MOSFET de alta, um dos componentes que sofre mais estresse durante o uso intenso da placa-mãe. Logo que eu iniciei os testes, alguns componentes começaram a subir muito rápido de temperatura, e eu acabei ficando um pouco preocupado. Porém, depois de alguns minutos, esses componentes começaram a atingir uma temperatura de equilíbrio e eles já não estavam mais aquecendo tão rápido. Eu deixei o teste se prolongar por 20 minutos. Quando a placa-mãe estava em idle, as temperaturas estavam todas girando em torno de 45, 40 graus Celsius nos componentes da região dos VRMs, como os indutores, os capacitores de filtragem e até mesmo os próprios MOSFETs que eu aferi com os termopares. Eu utilizei meu termômetro infravermelho para acompanhar outros componentes, como por exemplo os indutores e os capacitores de filtragem. Após 20 minutos de teste, aparentemente a placa chegou em uma certa temperatura de equilíbrio e os componentes já não estavam mais ganhando temperatura, pelo menos não com uma frequência que eu diria que é preocupante. Os indutores foram os componentes que atingiram a temperatura mais alta, porém eles normalmente toleram temperaturas altas. A leitura mais alta que eu cheguei a aferir foi na casa de 107 graus Celsius. E calma, pessoal, apesar disso parecer preocupante, esses componentes eles costumam ter boa durabilidade, mesmo trabalhando sob essa condição de estresse. Os MOSFETs em si, eu fiquei até surpreso que eles não chegaram a atingir temperaturas na faixa de 90 graus, o que é uma boa leitura para uma placa-mãe de entrada rodando um processador de 8 núcleos com o Turbo Boost ativado e ainda por cima em uma carga de estresse AVX. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar para vocês sobre esses testes de estresse que eu faço. É importante nós termos em mente que utilizar a placa-mãe com os componentes a 100 graus Celsius, 95 graus Celsius, certamente significaria uma perda de vida útil, uma redução da expectativa de vida dessa placa-mãe. Nós não devíamos utilizar essas placas sob estresse por tanto tempo. E é justamente isso que eu digo para vocês que vocês podem utilizar o 2640V3 dessa placa sem se preocupar. O uso cotidiano é muito diferente de um uso onde você abre um Prime 95 e deixa ele rodando por 20, 30, 40 minutos. Quando você está utilizando o seu computador, mesmo que para um trabalho como renderização, a CPU não fica 100% de uso o tempo todo sob uma carga AVX. Eu já falei um pouquinho sobre como funcionam as cargas AVX no vídeo que eu falo sobre o unlock do Turbo Boost. Vou deixar o link aqui para vocês. E é justamente esse o ponto que eu quero dizer aqui para vocês. Vocês podem ficar tranquilos. Durante o uso menos intensivo, durante o uso em jogos, por exemplo, essa placa-mãe não chegou nem a registrar temperaturas na faixa de 80 graus Celsius. Mesmo os indutores ficaram sob uma temperatura bem tranquila e ela tolerou muito bem o Xeon 2640V3 com o clock no máximo. Apesar disso, pessoal, eu realmente recomendo que vocês parem no 2640V3 em termos de CPU. Eu sei que existem alguns processadores com bom custo-benefício que estão abaixando de preço,
Porém, não adianta nada você pegar um processador que é um pouquinho mais rápido para você acabar causando uma diminuição da vida útil da sua placa-mãe, você vai acabar perdendo ela prematuramente e no final das contas vai ter que investir mais no seu setup. Com o 2640V3, eu fico bem tranquilo de que nós não estamos causando um estresse desnecessário na placa-mãe e, como eu já falei nesse vídeo aqui que eu vou deixar para vocês, é uma das CPUs mais interessantes da plataforma X99. Ela tem uma estrutura interna muito legal que faz com que ela não seja muito inferior a processadores com mais núcleos e clock parecido com ela. Isso é bastante interessante e pode te garantir o uso de uma placa-mãe mais barata sem precisar se preocupar. Agora, para minhas considerações finais, pessoal, o que eu posso falar para vocês sobre a Machinist X99 RS9? Eu diria que é uma placa-mãe bonita, é uma placa-mãe relativamente bem acabada, porém que utiliza componentes baratos e que tem um conjunto de funcionalidades bastante reduzido, especialmente se nós considerarmos os padrões atuais de placas-mãe que estão no mercado. Apesar disso, eu acredito que o preço dela, na faixa de R$ 450, que com um cupom você consegue pegar até um pouquinho mais barato, é um produto extremamente interessante. Como o dissipador dos VRMs dela é um pouco mais robusto do que os modelos idênticos a ela de outras marcas, como a da Kiida, a Clizio X99Z versão 201 e alguns outros modelos, eu diria que ela tem aí um benefício, especialmente no que se trata em relação à vida útil. Não só isso, é uma placa mais bonita e, para quem está comprando aí um kit que vai até o Xeon 2640V3, talvez o 2650, que tem um clock baixo, mais núcleos, mas eu realmente não recomendo ele para jogos, essa é uma placa-mãe excelente. De verdade, pessoal, o conjunto de funcionalidades é bacana e ela funciona muito bem. Então eu acredito que pelo preço que está sendo cobrado nela, fica muito difícil competir com o custo-benefício da X99 RS9. Ela é uma placa que entrega aquele conjunto mínimo que você espera de funcionalidades, sem ficar devendo muito em outros aspectos, como muitas das placas-mãe básicas às vezes acabam devendo. Eu não tenho visto uma quantidade muito grande de pessoas reclamando de defeitos dessa placa-mãe, o que é um bom indicador. Portanto, eu estou indicando aqui para vocês que, se quiserem um build custo-benefício com um Xeon da plataforma X99, vocês podem sim ficar com a X99 RS9, é uma excelente escolha. Galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das informações que eu passei nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no meu próximo vídeo. Valeu!